Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a nossa igreja nos propõe para este 29º domingo do tempo comum do ano C, que se encontra lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14, até o versículo número 2 do capítulo 4, que diz assim: Caríssimo, permanece fiel naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância, conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra. Insiste oportuna ou importunamente. Argumenta, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina. Amados irmãos e irmãs, é impossível não relembrar da primeira leitura em que nós vemos ali aquela perseverança gigantesca de Arão e Hur em erguer as mãos de Moisés para que de fato o povo de Israel pudesse vencer. A segunda leitura vem no mesmo contexto, é que nós estamos vendo aqui. O apóstolo São Paulo exorta a Timóteo para, em primeiro lugar, no versículo 14, que ele permaneça firme naquilo que ele aprendeu. Nós estamos passando por uma grande crise de fé no tempo atual. Como eu conversava com uma pessoa recentemente, a cada vez mais as pessoas estão criando o seu próprio Deus. Então hoje, nós não estamos mais passando por uma crise religiosa, pelo menos não aqui no Ocidente. Na verdade, o grande problema é uma fé subjetiva. Eu creio no Deus que está aos meus moldes. O meu Deus, ele é assim, assim, assado. Pasme, até padres às vezes cometem o mesmo equívoco. Às vezes lideranças. Basta você começar a perceber que as pessoas começam a levantar fundamentos que não têm nenhuma coerência com a igreja, nenhuma coerência com a palavra. Nós corremos o risco, amados irmãos e irmãs, de sem percebermos, entrarmos nessa mesma onda do momento. E por isso que o próprio Paulo disse, permaneça firme naquilo que você aprendeu e aceitaste como verdade, porque você sabe de quem você aprendeu. Quantas e quantas vezes nós corremos esse risco de não permanecer firme. E aí ele continua falando sobre as Sagradas Escrituras. É claro que quando Paulo escreve, não tem a Bíblia como nós temos hoje, mas nós podemos fazer uma análise atual desse texto à luz da palavra, né? Desde a infância conheceste a Sagrada Escritura e ela tem o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação em Cristo. Isso porque toda a Escritura ela aponta para a pessoa de Jesus. Qualquer texto bíblico aponta para Cristo. E é por meio da pessoa de Jesus Cristo que nós podemos alcançar de fato a salvação. Seja o Novo Testamento, seja o Antigo Testamento. E aqui ele vai inclusive dizer que toda escritura é inspirada por Deus, por ela nós podemos ensinar, argumentar, enfim. Só eu queria chamar a atenção porque ele fala no último versículo, que ele vai dizer, proclama a palavra e insista oportuna ou importunamente. Argumenta, repreende, enfim. Quando ele fala insiste oportuna ou importunamente, quer dizer que não importa se você vai ter boas oportunidades ou não. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, José Lucas, eu fui chamado para uma missão para poder anunciar a palavra diante desta situação. Quando eu cheguei lá, eu vi pessoas que não queriam escutar, eu vi pessoas dispersas, eu vi pessoas que não têm muito conhecimento, e foi muito difícil. Amados irmãos e irmãs, o texto da segunda leitura nos chama muita atenção para isso. Não importa se nós vamos ter uma boa oportunidade. Não importa se nós vamos ter um bom terreno para poder anunciar a palavra. O nosso chamado é semear. O nosso chamado é ser semeadores da palavra. Mesmo que você chegue diante de uma situação em que ninguém queira ouvir a vontade de Deus. Mas você está ali para poder anunciar. Anunciar com verdade, anunciar com amor, anunciar cheio de vigor. Eis o nosso grande chamado. Por isso convido você a refletir agora um pouco. Você tem anunciado a palavra de Deus? Ou você só está anunciando quando te convém? Quando você acha que tem a oportunidade ideal? Todos os momentos
nós precisamos anunciar a palavra. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal.